As tarifas deveriam ser uma arma, uma demonstração de força, uma maneira de proteger as indústrias americanas e conter a concorrência estrangeira. Mas, em vez de trazer empregos de volta ou garantir a supremacia econômica, elas desencadearam um desastre financeiro tão massivo que, em apenas um dia, o mercado de ações dos Estados Unidos perdeu 4 trilhões de dólares em valor. Isso não foi uma queda aleatória do mercado. Foi uma resposta direta a uma guerra tarifária que saiu do controle, deixando as empresas em desespero, os investidores em pânico e os Estados Unidos, em vez da China ou do Canadá, sofrendo os maiores danos. O que começou como uma estratégia para tornar a economia americana inabalável se transformou em uma ferida auto-infligida, drenando riquezas mais rápido do que qualquer adversário estrangeiro jamais conseguiria. Mas o que causou isso, vamos descobrir nesse vídeo, mas não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. A decisão de Trump de aumentar as tarifas sobre produtos chineses de 10% para 20% tinha como objetivo forçar Pequim à submissão. A lógica era simples: tornar mais caro para os americanos comprarem produtos chineses, forçar as empresas a transferirem a produção de volta para os Estados Unidos e criar uma vantagem econômica que deixaria a China enfraquecida. Mas, em vez de a China ceder à pressão, ela contra-atacou com precisão implacável. Pequim retaliou impondo pesadas tarifas sobre produtos agrícolas americanos, atingindo profundamente a espinha dorsal da economia dos Estados Unidos. A mensagem foi clara: a China não ficaria de braços cruzados enquanto Washington tentava intimidá-la. O impacto foi imediato. Os agricultores americanos, que dependem fortemente da exportação de trigo, milho e frango, de repente viram seu maior comprador se afastar. A demanda despencou, os embarques foram interrompidos e as próprias pessoas que Trump prometeu proteger viram suas receitas desmoronarem. Enquanto os agricultores estavam atordoados, Wall Street entrou em modo de pânico total. O setor de tecnologia, que há anos era o principal motor do crescimento do mercado de ações, subitamente entrou em queda livre. Empresas como Apple, Nvidia e Tesla, que dependem de cadeias de suprimentos globais, consumidores chineses e relações comerciais estáveis, foram as primeiras a sofrer grandes perdas. O índice Nasdaq caiu 4% em relação ao seu recorde anterior, arrastando consigo investidores que antes comemoravam a postura pró-negócios de Trump. Apenas a Tesla perdeu 125 bilhões de dólares em valor, um golpe impressionante que mostrou o quão frágil o mercado havia se tornado sob o peso das crescentes tensões comerciais. Mas não foi apenas o impacto imediato que assustou os investidores. A memória da guerra comercial entre Estados Unidos e China de 2018 a 2019 ainda estava fresca, e os sinais eram assustadoramente familiares. Naquela época, as tarifas já haviam perturbado cadeias de suprimentos, forçado empresas a aumentarem preços e desacelerado o crescimento econômico global. Agora, o ciclo estava se repetindo, só que desta vez, com apostas ainda maiores. As empresas, incertas sobre o que Trump poderia fazer a seguir, começaram a cortar investimentos, suspender planos de expansão e acumular dinheiro em vez de contratar trabalhadores. O efeito cascata foi inconfundível. A confiança na economia dos Estados Unidos estava desmoronando, e as consequências estavam apenas começando. Se as tensões comerciais com a China eram previsíveis, as tarifas contra o Canadá eram completamente desconcertantes. O Canadá sempre foi um dos aliados econômicos mais próximos dos Estados Unidos, um parceiro comercial estável e confiável. Ainda assim, Trump decidiu atacá-lo com a mesma agressividade imprudente. O governo impôs uma tarifa de 25% sobre importações canadenses e adicionou um imposto de 10% sobre exportações de energia, esperando que o Canadá não tivesse escolha a não ser aceitar os novos termos. Mas, em vez de se submeter, o Canadá revidou com um golpe poderoso, adicionando uma sobretaxa de 25% sobre as exportações de eletricidade para os Estados Unidos. Esse único movimento causou ondas de choque no setor de energia americano. O custo da eletricidade para fabricantes e empresas americanas disparou imediatamente, tornando mais caro produzir bens no país. Em vez de forçar os fornecedores canadenses a baixarem os preços, as tarifas acabaram elevando os custos para as indústrias americanas, colocando-as em uma desvantagem ainda maior. O impacto na confiança corporativa foi devastador. A Delta Air Lines, uma das maiores companhias aéreas dos Estados Unidos, anunciou que suas previsões de lucro haviam sido reduzidas pela metade devido à incerteza econômica causada pelas tarifas.
O anúncio provocou uma venda imediata de ações, derrubando o valor da Delta em 14%. Isso foi um claro sinal de que as empresas não estavam apenas preocupadas com perdas de curto prazo. Elas estavam reavaliando fundamentalmente seus investimentos em um clima econômico imprevisível. O mercado de ações como um todo começou a despencar. O índice S&P 500, que havia atingido recorde semanas antes, de repente entrou em colapso total. Hedge funds, que haviam apostado fortemente nas políticas econômicas de Trump, começaram a vender suas ações no ritmo mais acelerado em 2 anos. A confiança na capacidade do governo de administrar a economia estava desmoronando, e os números falavam por si mesmos. Todos os ganhos obtidos desde a reeleição de Trump foram completamente apagados. Com isso, o mercado de ações dos Estados Unidos sofreu uma perda massiva de 4 trilhões de dólares, à medida que as tarifas crescentes desencadearam uma liquidação generalizada. Foi um dos piores colapsos financeiros da história, eliminando trilhões de dólares em riqueza dos investidores. Perder 4 trilhões de dólares em valor de mercado não é apenas um dia ruim para Wall Street. É o tipo de apagão financeiro que redefine a economia global. A queda não ficou restrita apenas às ações de tecnologia ou ao setor agrícola. Ela se espalhou como fogo pelo setor financeiro, atingindo desde bancos até varejo e criptomoedas. O Bitcoin, frequentemente visto como um refúgio em tempos de pânico, caiu 5% quando até os investidores mais arriscados decidiram retirar seu dinheiro de ativos voláteis. Enquanto as ações desmoronavam, os investidores corriam para a segurança dos títulos do governo, fazendo os preços dos títulos dispararem. O rendimento dos títulos do Tesouro Americano de 10 anos, um indicador-chave da confiança econômica, caiu para 4,22%, sinalizando que o dinheiro estava saindo rapidamente do mercado de ações para investimentos mais seguros. Quando os investidores começam a priorizar segurança em vez de crescimento, é um sinal claro de que estão se preparando para uma recessão, e é exatamente isso que está acontecendo agora. Apesar do caos, o governo Trump demonstrou pouca preocupação, com alguns assessores sugerindo que estão confortáveis com a crise do mercado, desde que isso ajude a alcançar seus objetivos comerciais. Mas essa destruição financeira não é apenas sobre reconfigurar relações comerciais. É sobre abalar os alicerces do futuro econômico dos Estados Unidos. Se as empresas perderem confiança, os investidores fugirem e as corporações começarem a reduzir seus investimentos, o dano não será temporário. Ele será profundo, duradouro e potencialmente irreversível. Se você acha que toda essa destruição econômica é simplesmente o resultado da retaliação da China e do Canadá, pense novamente. Isso não é apenas uma guerra comercial, é um ato de autossabotagem econômica em uma escala nunca antes vista, e as outras nações não estão promovendo um ataque econômico aos Estados Unidos. Elas estão apenas respondendo a uma política imprudente que lançou os Estados Unidos em uma espiral descendente criada por suas próprias decisões. As tarifas de Trump, que deveriam fortalecer a economia americana, acabaram desencadeando uma reação catastrófica de incerteza, inflação e fuga de capital. E o mais assustador, isso é apenas o começo. Toda a estratégia de Trump foi baseada na crença de que a China e o Canadá cederiam primeiro, que sucumbiriam à pressão econômica e voltariam correndo para negociar melhores acordos comerciais para os Estados Unidos. Mas o que ele falhou em entender é que essas nações são construídas para resistir, enquanto os Estados Unidos, impulsionados por mercados financeiros de curto prazo e ciclos políticos voláteis, são os que estão sofrendo as consequências imediatas. A China não apenas absorveu o golpe, mas o transformou em uma oportunidade, acelerando sua transição para uma potência tecnológica autossuficiente. E mesmo em meio a todo esse caos, não há uma estratégia clara de saída. Trump não implementou essas tarifas com um plano de longo prazo bem estruturado, não havia nenhuma contingência para lidar com a retaliação econômica, nenhuma consideração sobre como os mercados globais reagiriam, nenhuma base diplomática para evitar a escalada do conflito. Foi pura encenação política disfarçada de política econômica, e agora as consequências são inevitáveis. Os mercados não operam com base em bravatas vazias, eles dependem de estabilidade, confiança e segurança de longo prazo. Os 4 trilhões de dólares que evaporaram do mercado de ações dos Estados Unidos não foram um acidente. Foi o veredicto brutal do mercado sobre o experimento fracassado de Trump. E isso não é apenas sobre números em uma tela.
Um colapso de mercado dessa magnitude afeta diretamente empregos, salários, poupanças para aposentadoria e a capacidade das empresas de crescerem. Quando os investidores fogem, as empresas encolhem. E quando as empresas encolhem, as pessoas perdem seus empregos, o poder de compra diminui e a recessão se instala. E o pior, não há um fim à vista. Trump parece completamente indiferente à destruição financeira que está se desenrolando, com alguns em sua administração sugerindo que estão confortáveis com a recessão iminente, desde que consigam manter sua agenda comercial. Mas isso não é apenas uma queda temporária no mercado, é o colapso estrutural da confiança econômica. Quanto mais essas tarifas permanecerem em vigor, mais as empresas americanas sofrerão, mais os consumidores sentirão o impacto e maior será o dano causado à economia dos Estados Unidos. Isso já não é mais sobre punir a China ou o Canadá. É sobre os próprios Estados Unidos deliberadamente sabotando sua própria economia. Washington transformou sua economia em um campo de batalha e seu povo em dano colateral. Porque, nesse ritmo, o maior inimigo dos Estados Unidos não é um adversário externo, uma nação estrangeira tramando sua queda ou uma superpotência rival desafiando seu domínio. O verdadeiro inimigo são as políticas imprudentes e de curto prazo que estão destruindo a economia, desestabilizando os mercados, afastando os investidores e causando feridas auto-infligidas que podem levar décadas para cicatrizar. A pressão crescente, as perdas financeiras e a reação política podem acabar forçando Trump a recuar antes que o dano se torne irreversível. O que você acha sobre esses últimos acontecimentos? Deixe sua opinião nos comentários. Quer assistir mais conteúdos como este? Se sim, inscreva-se no nosso canal e ative o sino para não perder as atualizações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.